Sim, eu creio que eu posso te dar alguns conselhos e eu vou pedir você para dividir a minha palavra em duas etapas. Eu vou dar a você neste vídeo alguns conselhos que eu penso serem essenciais para num próximo vídeo eu falar de alguns conselhos que são talvez mais superficiais, o que não significa que não são importantes. O primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: avalie o conteúdo das canções que você tem como objetivo de prepará-las para serem ministradas na igreja. Perceba uma coisa, não é só porque está na moda é que é uma canção boa. Não é porque todo mundo canta que faz desta canção uma canção própria, que tenha conteúdo bíblico para ser cantada, principalmente num culto bíblico, num culto a Deus. Então, a primeira coisa que eu digo a você é: tenha um zelo intenso pelas letras, pelo conteúdo do que você vai levar a igreja a cantar. E a razão, ela é clara, ela é óbvia, né? O culto é para Deus. Imagine você, então, que este Deus, que é o nosso Senhor, o verdadeiro, o único, que é o dono da verdade e é a verdade, você canta uma mentira, uma heresia, canta algo que é contrário à vontade dele. Imagine então, o que nós estamos fazendo num culto? Estamos levando a igreja a cantar uma mentira, a falar para Deus o que Deus não quer ouvir, a falar para Deus, a elogiar a homens, quando na verdade deveríamos elogiá-lo. Eu estou me lembrando aqui que quando Paulo vai escrever a igreja de Colossenses, aquela igreja estava sendo perseguida pelo gnosticismo. E para combater o gnosticismo naquela ocasião, naquele tempo, Paulo vai escrever para aquela igreja, no capítulo 3, verso 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. É interessante, ele vai combater o gnosticismo que estava atacando aquela igreja. Ele diz o seguinte: gente, primeiro, valorizem a Sagrada Escritura e que ela habite em vocês, e segundo, cantem. Cantem o que, Paulo? Cantem hinos, com salmos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então a canção, ela tem esse poder de educar, de corrigir, de ensinar. Então, se a gente pode educar enquanto canta, ensinar enquanto canta, corrigir enquanto canta, por que então que a gente não vai cantar a verdade? Correto? Ô pastor, tem que ser a Bíblia literalmente? Eu tenho que pegar um texto bíblico e cantá-lo, por exemplo, Salmo 23, cantar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, literalmente? Eu digo a você, não necessariamente, mas melhor se for. Por que melhor se for? Que você não vai ter chances de errar. Se você cantar a Bíblia, você está isento de errar, você está isento de levar o povo a errar e você tem a certeza de que você está agradando a Deus. Agora, não necessariamente tem que ser literal, melhor se for. Porém, aquilo que você está levando a igreja a cantar, ela precisa, aquele conteúdo precisa estar em sintonia, em conexão com toda a Escritura. Cante a Bíblia, ou literalmente, ou que a canção esteja coerente com o conteúdo bíblico. O professor do seminário dizia para a gente o seguinte: é muito lindo, mas é uma grande mentira. Então tem muitas músicas que são lindas, mas uma grande mentira. Lembra, por exemplo, nós temos um inário na Bíblia, amados. Você tem um livro de Salmos, um inário do povo de Deus. E o que contém este inário? O inário contém exatamente a adoração, louvor a um único Deus verdadeiro. Não há exaltação do homem ali, não há exaltação do eu, da minha vaidade, do que quero, do restitui-me. Ali é Deus e Deus somente. É Ele sendo louvado, Ele sendo adorado, sendo reconhecido como
o que de fato Ele é Deus. Então, quando a gente canta, a gente precisa de colocá-lo no seu devido lugar, e o devido lugar do nosso Senhor é o lugar de Deus. Os 70% dos salmos diz sobre quem Deus é e o que Ele faz. Quem Ele é, adoração, o que Ele faz, louvor. O louvor, ele precisa sair dos lábios, ele precisa ser uma manifestação, né? Eu não posso elogiar alguém calado, eu elogio falando. Agora, a adoração, não necessariamente eu preciso de falar. Às vezes um ministro de louvor comete um equívoco, ele chega para a igreja, vamos agora para o momento de adoração. Não, eu posso adorar a Deus calado, eu posso adorar a Deus parado. Porque adoração não tem a ver exatamente com fala. Adoração é uma postura, um reconhecimento de coração, um quebrantamento de espírito diante da majestade de quem Deus é. Então você vai continuar conduzindo a igreja em louvores e adorações, mas não significa que a igreja não estava adorando, ok? Então 3 coisas eu destaco para você. O conteúdo precisa ser teocêntrico, Deus como centro, precisa ser cristocêntrico, Jesus no centro, e precisa ser bibliocêntrica, ter a Bíblia no centro. Eu quero, eu posso, eu vou, me dá, eu poderei, eu vencerei. Um erro grave aí. A música não pode ser antropocêntrica. Eu não posso cantar para mim. Bom, se eu vou cantar para mim, eu vou num culto que é um oferecimento a Deus cantando para mim, é incoerente, né? Estou agradando muita gente, estou agradando a mim, mas eu não agrado ao meu Senhor. Se é para Ele, eu preciso de fazê-lo como Ele quer. E, sem dúvida, se a letra for teocêntrica, cristocêntrica, bibliocêntrica, Ele se agradará. Segundo, faça da principal coisa a coisa principal. Faça da principal coisa a coisa principal. Você foi chamado e estar ali para cantar. Então cante. Não queira pregar durante a ministração do louvor. Faça da coisa principal, que é conduzir a igreja em louvor, em adoração a Deus, a principal coisa. Então, eu gosto muito que eu escutei de um professor meu, enquanto estudava no seminário, ele dizia, uma boa equipe de cânticos é aquela equipe que a igreja canta mais alto do que ela. A equipe que abafa a igreja, esta equipe tem um problema. Porque qual que é a principal coisa que você foi chamado para fazer? A principal coisa que você foi chamado para fazer é levar a igreja numa adoração melhor ao Deus Todo-Poderoso. Então, você cumpre a sua missão quando você leva a igreja à adoração. Então, engana aquele que acha que a equipe vai fazer uma apresentação, um equívoco. Portanto, quando esta igreja canta mais alto do que a equipe, significa que o papel da equipe foi bem feito. Faça da coisa principal a principal coisa. Terceira coisa que eu digo para você, terceiro conselho, preparo vem antes da excelência. É impossível eu ter excelência em algo sem me preparar antes para tê-lo. Consegue compreender? Você precisa de se preparar, pelo menos em 2 áreas. Espiritualmente, você não pode querer conduzir um louvor na igreja, um momento de adoração, sem estar preparado espiritualmente. Sem ter vida de oração, vida de leitura da Bíblia, sem ter vida com Deus antes de ter vida com a igreja. E segundo, preparo musical, né? Faça do ensaio um culto. Triste, muitas vezes você vê que equipes de cânticos têm muita dificuldade com o ensaio. O ensaio é uma bagunça. Isso depende muito do líder da equipe. Ensaio precisa cumprir o seu papel. Qual é o papel do ensaio? Deixar preparado para o momento da condução da igreja houver a menor quantidade de erros possível. Se preparar, estude a música, estude as notas, saiba o momento que você vai entrar, as repetições, quantas vezes,
tudo isso é preciso estar na ponta da língua. E quando estará? Estará no ensaio. Então faça do ensaio um momento de culto. Por que momento de culto? Porque haverá reverência, haverá respeito, haverá ordem e haverá zelo. Sirva com submissão. Você precisa submeter, claro, ao Senhor. Mas eu me submeto ao Senhor quando eu me submeto à liderança da igreja. É comum você ver equipes de cânticos revoltadas com a liderança da igreja. Revoltadas porque às vezes a liderança passou alguma orientação e não foi acatada, fez alguma sugestão que não foi recebida, fez alguma crítica que foi mal ouvida. Eu digo para você isso com temor. Sirva e sirva com submissão ao Senhor e à liderança que Deus instituiu sobre você. É impossível, estou convencido disso. A sua equipe não vai avançar, vocês não vão agradar a Deus se vocês não se submeterem à liderança a qual estão debaixo. Então, anda junto com o seu pastor, anda junto com a sua liderança, ouça os conselhos, pergunte como está, o que é preciso fazer para melhorar, o que dá para ser corrigido. Tenta caminhar junto para que Cristo seja mais glorificado através da submissão de vocês. O Salmo 92 diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor Altíssimo. Salmo 71:8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Salmo 147:1, louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Eu digo para você o seguinte, você faz parte de uma equipe que tem o seu lugar, o seu papel importante no culto ao Senhor. Que Deus vai te abençoar. Você vai ser um exemplo para a sua equipe e a sua equipe será um exemplo para a igreja. E a igreja verá isso. Deus te abençoe.